Olá, bom dia. Uma ótima quinta-feira para você. Semana aí já findando, né? Passou correndo a semana, né? Para mim, pelo menos, passou. Quase nem vi os dias da semana passarem, mas passou, não é? Está passando, chegando mais um final de semana, um feriado aí por na sequência, não é? Na sexta-feira aí para alguns feriadão. E hoje eu quero compartilhar com você sobre uma parte, na verdade, alguns versículos do Sermão da Montanha. Ah, o Sermão da Montanha. Capítulo 5 ao 7, né? Do livro de Mateus. Os capítulos ali em que Jesus nos ensina muito, ou melhor, ele quer nos ensinar através destes capítulos, através de toda a sua palavra, mas o Sermão da Montanha traz ali realmente engloba muita coisa e ele deve ser lido bem devagar e mesmo assim nós não conseguimos muitas vezes fazer o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. E hoje eu quero compartilhar com vocês capítulo 5, versículo. Vamos ver se a gente continua até o versículo 47, a partir do 43, não é? Que fala assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus, né? Nos diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vamos parar por aqui. A palavra do Senhor aqui, o próprio Senhor Jesus nos fala, não é? Para que sejamos filhos dele, nós temos que fazer estas coisas. A lei nos diz que nós devemos amar o nosso próximo e aborreceremos o nosso inimigo. O nosso inimigo é quem? Não são pessoas, e sim a maldade, não é? Que usa, né? Praticamente, ou melhor, especificamente, o diabo, não é? Que usa as pessoas para agirem de determinadas formas e aqui tornando-se inimigos, né? Agindo como se fossem inimigos. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados, potestades, não é? E por aí vai. Então não é contra a carne, não é contra pessoas. E nós vemos muito esta luta contra a carne e contra pessoas. E não realmente uma luta em que nós devemos orar, em que nós devemos lutar de maneira espiritual, em oração. E aqui o Senhor nos ensina, além disso, que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós não temos que ser inimigos de ninguém, mas nós temos inimigos, ou seja, há pessoas que se tornam inimigas não por elas mesmas, mas sim porque a maldade que está operando na vida delas as tornam assim. Então o Senhor nos ensina a amar os nossos inimigos e bendizer os que vos maldizem. Quanto é difícil, não é? As pessoas falarem bem das pessoas, de outras pessoas que sabem que falam mal de você. E o Senhor nos ensina o quê? A falar bem dessas pessoas. Você tem falado bem das pessoas que falam mal de você? Fazei bem aos que vos odeiam. Será que estamos fazendo bem àqueles que nos odeiam? Ou será que estamos agindo também como aqueles que odeiam? Nós sabemos que o Senhor vem nos ensinar a amar. Amar o nosso próximo, amar a todas as pessoas, amar os nossos inimigos. Ele diz mais: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
né? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, né? Nos céus. Ele fala aqui que tudo isso nós temos que fazer para que verdadeiramente nós sejamos filhos. O filho, ele obedece ao seu pai, não é verdade? Pelo menos deveria obedecer. Nós, sendo filhos de Deus, nós temos que procurar andar em obediência. Obedecer. Por mais difícil que seja, por mais contraditório que às vezes para nós parece ser, mas nós temos que obedecer. Porque o Pai, e principalmente o nosso Pai, que é Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe do resultado que, ao obedecermos, nós vamos usufruir de um resultado bom, de boas consequências, né? Porque toda ação ela tem uma consequência, ela tem uma reação. E nós, agindo de maneira igual aos que praticam a maldade, nós não teremos boas consequências. Nós estaremos, na verdade, agindo conforme essas pessoas, procedendo da mesma maneira que elas. Hoje eu escuto muito o discurso de, por exemplo, eu não vou ajudar o fulano porque fulano nunca me ajudou. Quando eu mais precisei, fulano nunca me ajudou. Eu também não vou ajudar agora. Será que está sendo cumprida esta mensagem que o Senhor ensinou no Sermão da Montanha? Será que estamos procurando cumprir isso? Ou estamos agindo da mesma forma como aquele que foi um dia maldoso ou não pensou em nós, como aquele que agiu com maldade para conosco? Nós não estaremos agindo da mesma forma? O Senhor mais adiante fala, neste mesmo Sermão da Montanha, neste mesmo capítulo, ele fala lá no versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Ou seja, o que você vai ganhar? O que é de melhor que você tem agindo da mesma forma como aquele que vos odeia, aquele que não lhe ama, aquele que fala mal de você? O que você está fazendo para mudar isso? De que maneira você está reagindo frente a isso? Então o Senhor diz, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Que diferença vai fazer? É muito fácil amar quem nos ama. E ele diz, não fazem os publicanos também o mesmo? No versículo 47, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, eu só cumprimento, né? Só saúdo aqueles que são meus parceiros, aqueles que são meus amigos, aqueles que concordam comigo, aqueles que pensam da mesma forma que eu. Aí o Senhor diz assim, de que fazeis demais? Qual é a diferença que você está fazendo aí? Não está fazendo nada demais. Cumprimentar somente aqueles que se identificam com você, somente aqueles que gostam de você, somente aqueles que agem como você gostaria que agissem. Não fazem os publicanos também assim? O Senhor aí nos pergunta. Né? Então, o Senhor vem nos ensinar que nós, independente do outro, de como o outro se apresenta para conosco, e principalmente se esse outro pratica maldade, fala mal, nos odeia, nos maltrata, o Senhor nos ensina como devemos proceder. E isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É aprendendo, é querendo aprender com o Senhor, é querendo obedecer. Não é fácil? Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas é por isso que o Senhor te chamou para fazer isso. Porque o fácil, todo mundo faz. O fácil, todo mundo pratica. É muito fácil, instantâneo, é recíproco, não é? Quando uma pessoa... Eu vejo muito falar também sobre reciprocidade. Eu acho que você também já viu falar, não é? Reciprocidade. Né? Se agem assim comigo, eu também ajo assim. Então, conforme agem comigo,
eu também vou agir. Se me ajudam, eu ajudo. Se falam bem de mim, eu falo bem também. Agora, do contrário, não. É isso que o Senhor tem nos ensinado? É isso que o Senhor quer nos ensinar? Não. Mais acima ainda nesse versículo, nesse capítulo 5, o Senhor fala sobre o olho por olho e dente por dente. Ou seja, há muitas pessoas que ainda agem conforme a lei, não é? Dizia, né? Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Querem inquirir um juízo, sendo que o juiz é um só, que é Deus. E que não é agora esse juízo. A justiça vem dele. É dele e por ele. E nós, muitas vezes, queremos agir como justiceiros. Queremos apregoar uma justiça que é inflamada de hipocrisia, que é inflamada de nossos próprios desejos, nossa própria vontade, da nossa soberba, da nossa ganância e por aí vai. O Senhor fala isso lá no versículo 38 deste capítulo 5. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Isso foi dito lá na lei. E o que o Senhor diz? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ou seja, não venha batendo de frente, faça você diferente. Ele diz, se qualquer te bater na face direita, ofereça à esquerda. Não quer dizer que vão tapear você, literalmente, no seu rosto, mas quer dizer que vão afrontar você, que vão fazer coisas que você não vai gostar. Vão maldizer, como diz lá no versículo 44, que eu li com vocês aqui, vão te odiar, né? Vão te maltratar, vão te perseguir, mas você tem que ser diferente. Você não tem que agir da mesma forma. Você tem que oferecer a boa face, que é a face do Senhor Jesus, que é a face do amor, de amar acima de tudo isso, de fazer o bem acima de tudo isso, mesmo que façam mal a você. Você não tem que proceder da mesma maneira, você tem que agir conforme o Senhor te orienta, conforme o Senhor te diz que é para fazer. É difícil? Repito, é difícil, com certeza. Mas nós temos que aprender com aquele que quer nos ensinar. Com aquele que quer nos ensinar ainda o que é verdadeiramente bom. O que vai verdadeiramente fazer com que nossas almas, o nosso espírito, esteja em paz e agradar ao Senhor. Porque é a Ele que nós temos que agradar. E não a nossa própria carne, e não a nossa própria vontade. Todos os dias, aqui o apóstolo Paulo, lá nos seus livros, ele comenta muito, né, sobre essa luta que há entre o espírito e a carne. E nós temos que alimentar o nosso espírito. Ele tem que estar muito mais nutrido do que a nossa carne. Porque se a nossa carne estiver muito mais nutrida, nós vamos agir desta forma, olho por olho e dente por dente. Que nós venhamos deixar o Senhor nos transformar, né? A partir da renovação da palavra, conforme o apóstolo Paulo já falou, né? Sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a renovação do entendimento da palavra. Nós temos que ser transformados, nós temos que nos deixar ser transformados pela renovação do entendimento que nós estamos tendo, pela palavra do Senhor, pela orientação do Espírito Santo. Nós temos que lutar, sim, contra a nossa vontade, contra a nossa carne, que quer de instantâneo. É uma reação muito rápida, não é? Se alguém pisa em você, a sua reação é o quê? É se irar, é se irritar e querer também pisar. Não é verdade? Isso é a manifestação da nossa carne. Se alguém fala mal de você, você quer rebater e falar mal também daquela pessoa. Não é? Se alguém bater em você, você também quer bater nessa pessoa. Isso é a reação da carne, mas não é dessa forma que nós temos que agir. Não significa que desta forma estaremos fazendo aquilo que é correto perante o Senhor, perante aquilo que Ele nos ensina. Não é desta maneira. Porque Ele diz que se nós procedermos assim, nós não estamos sendo diferente de nada. Nós estamos agindo conforme os publicanos agiam. Nós não estamos praticando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é aquilo que Ele veio, vamos dizer assim, reconfigurar, né? Aquilo que Ele veio aperfeiçoar, melhor dizendo, da lei. Nós não podemos agir da mesma maneira. O Senhor nos diz
que diferença estaremos fazendo? Vamos agir da mesma maneira, da mesma forma. E aquilo que nós condenamos na outra pessoa, ou a atitude daquela pessoa, melhor dizendo, nós estaremos também fazendo a mesma atitude. Nós também estaremos ali, não é? Recebendo esse mesmo veredito, esse mesmo conceito, essa mesma acusação que a pessoa que agiu conosco dessa forma recebeu. Então, nós temos que ser diferentes. Nós temos que procurar ser conforme o Senhor Jesus nos orienta. Não é fácil, repito pela terceira ou quarta vez. Não é fácil. Mas você tem que procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E, consequentemente, isso vai alimentando o seu espírito e, com certeza, o seu espírito ficará mais forte e isso não será tão dificultoso para você. Isso será mais fácil. Cada vez mais vai ser mais fácil amar, não é, os nossos inimigos. Cada vez mais fácil nós vamos falar bem das pessoas que falam mal de nós. Nós vamos fazer o bem para aqueles que nos odeiam e nós vamos também ser aperfeiçoados para orar por aqueles que nos perseguem e por aqueles que nos maltratam. Tá bom? Deixo essa mensagem com você. Eu creio que o Espírito Santo, ele é tremendo. Ele sabe como falar ao teu coração, como chegar até você e ali transformar aquilo que precisa ser transformado. Que nos deixemos ser moldados por ele. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor, né? Meditando na sua palavra e procurando aí obedecer ao Senhor. Ótimo dia para você e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!